Só aguardando agora o professor Daniel Omar chegar. Não sei gravar isso aqui. Oi, Siba. Ju, Toledo, Jesse, Furlan, Saldanha. É meu primo? É o Yoshi. Sibeli de novo falando oi, oi, oi. Adilson Ferreira Santana. Oi, Adilson, prazer ter todos vocês aqui comigo. Estou esperando só o professor Daniel. Onde será que está o Daniel? Nossa, eu sou um cara muito bizonho para esse negócio de live. Meu Deus do céu. Boa noite, Yoshi. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para o Daniel. Patrícia. Oi, Patrícia. Por enquanto ainda consigo falar oi, depois que a coisa virar, né? É o Daniel que tem que me chamar, não é não? Acho que não é? Ou eu que chamo o Daniel? Como é que funciona isso aqui? Não tem menu aqui para eu chamar o Daniel. Acho que ele que tem que me ligar. Depois tem aqui Monge Marcos, boa noite. Monge Aloiane, boa noite. Eduardo, boa noite. Eu chamo ele? Como é que eu faço para chamar ele? Eu chamo ele? Como é que eu aperto nessas carinhas que tem aqui no lado? Help? Como que eu faço aqui? Eu aperto nessa carinha aqui? Essa cara? Qual cara que eu aperto? Por que você tá inclinado? Aqui. É aqui em cima. Aonde? Tinha uma parte pra chamar. Aqui. Então é a carinha, ok. Isso. Aí você chamou o Ademar. Que Ademar? O Omar, desculpa. Mas não tem como. Aqui. Achou? Não. Não achei não. Marcos Lopes e tal. Tem certeza que é Ele isso? precisa estar conectado. Eu acho que ele não está online ainda. Vamos esperar um pouco. Ele precisa entrar. Oi, Tati. Juzinha também. Não sei o que é. Oi, Thaís. Thaís. Eu adoro o Instagram. É totalmente intuitivo isso. Sem noção de intuitivo. Nossa, tão fácil. Oi, prima. Minha prima Alessandra entrou. Não é intuitivo isso. Cadê o Daniel Omar, meu Deus do céu? Eu estou mandando mensagem aqui pelo WhatsApp no computador para ver se ele entra, o professor Daniel Omar. Isso é sempre uma fonte de tremenda ansiedade ficar falando aqui. Oi, Gabriel. Gabriel Viana. O Iane mandou um vídeo. Tá, entendi. É ele que tem que mandar o vídeo então para eu aceitar. Entendi. Estamos esperando o Daniel Omar entrar então. Pena que não dá para ver no computador, né? Não sei como é que faz para ver no computador, porque senão fica mais fácil, né? A letrinha é tão pequena, cara. Carol. Oi, Carol. Por que você está virado? Tem que ser assim então? Agora melhorou? Como é que ficou agora? Melhorou? Deixar o celular em pé. Deve ter melhorado agora. Você pode ver, eu estou tentando me adaptar nessa porra. Vamos lá. Nayara entrou. Marilena entrou. Daniel entrou. Agora Daniel entrou, agora eu chamo Daniel. Peraí, vamos lá. Agora eu chamo Daniel aqui. Daniel. Adicionei e vamos ver o Daniel entrando agora então. Aguardando o Daniel Pérez. Jesus, this stuff does not work, man. Coloca microfone. Tá, vou colocar microfone. Peraí, quase que eu esqueço o microfone. Vamos colocar microfone.
Cara, muito mais fácil falar sânscrito, chinês, grego clássico, latim, do que ficar mexendo nisso aqui. Ô, desgraça. Bom, agora eu coloquei aqui. Fluxograma, qualquer coisa. É mais fácil do que isso aqui. Nossa, isso aqui é o lado direito. Lado direito. Já nem sei mais qual é o lado direito. Agora, prima entrou. Wagner, boa noite, Wagner. Cadê o Daniel Omar? Não entrou ainda, Daniel? Como é que funciona isso aqui? Também não funciona mais nada, travou tudo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos de novo. Daniel Omar, solicitações. Já adicionei a segunda vez. Por que não funciona? O Daniel entrou 2 vezes, pois não está funcionando. Como é que faz isso aqui? Não faz. Não estou entendendo nada. Preciso de ajuda aqui. Vamos lá. Pela 3ª vez. Adicionar, Daniel. Adicionar. Não adiciona. Ninguém precisa me ajudar aqui, ó. Sim, ouvindo. Vocês estão ouvindo. Agora o Daniel entrou. Então, sei lá se eu estava errando. Vou ver que eu estava errando mesmo. Vai entender isso. Oi, professor. Oi. Isso aqui é uma loucura, rapaz. Isso aqui é intuitivo naga? Que é isso? Oh, meu Deus. Eu tinha entrado antes. Eu tinha entrado antes, aí você não viu que eu entrei. Aí passou e aí voltei a entrar, mas bom. Uma coisa de louco. Aí, professor. Legal. Vamos lá, então. Deixa eu afastar um pouco. Esse negócio tá tão colado na minha cara também que não tá dando certo, não. Tudo bem com você por aí? Tudo. Finalmente melhorei da toceira. Isso que ia perguntar. Agora sim, agora vai. Tá conseguindo respirar? Bom. Não, finalmente eu tô. Não. Você vê, você toca no assunto tosse e já me dá uma tosse. Né? Nem tem tosse, mas dá uma disparada na tosse. Tava vendo uma coisa meio flat. Mas é isso. Me conta uma coisa, Plínio. O que são essas armas que estão atrás? Isso são... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso aqui representa o corte da ignorância. Isso aqui são espadas. Lá em cima está escrito cessação, nirvana. Ok? Cada um dessas espadas significa um corte da ignorância, está ligado ao Abhisamaya Alankara, ornamento das claras realizações do mestre Asanga, do século V depois de Cristo, o criador do sistema Yogacara, treinista. Então, cada uma dessas espadas representa isso, a sabedoria que corta um tipo de ignorância até você conseguir. Todas as ignorâncias estão atreladas ao eu, ao conceito de eu. Né? Então, tem... Diga? Sim, não, e que cada uma dessas se instancia em um processo ou são aleatórias? Não, tudo é um processo gradual de acumulação, ligado ao caminho da acumulação, Sambhara Marga, caminho da preparação para Yoga Marga, caminho da visão, Darsana Marga, caminho do cultivo, Bhavana Marga, e o último, o caminho de não mais aprendizado, que é o Asiksa Marga. Leila, a monja Nirvana também entraram agora. Todas elas estão fundamentadas em cima de raciocínio. É a combinação entre concentração e raciocínio. É isso que a gente chama de samadhi. Né? E em chinês é guanzi, né? Que é visão analítica combinado com concentração. O zi aí é de parada de discursividade aleatória. Né? Seria o foco. E isso começou a ser desenvolvido quando, você disse? Isso, na verdade, tem a sua raiz no Buda Shakyamuni, né, no século V a.C. Foi sistematizado de uma maneira que os chineses puderam entender no século V. E entrou na China no século VII Na verdade, entrou no século V, mas, assim, oficialmente falando, entrou durante a dinastia Tang, no século VII, com o esforço de toda uma equipe, mas liderada pelo monge Chuanzang, que foi para a Índia, estudou durante 20 anos na Universidade de Nalanda, e depois trouxe para lá. Foram 58 burros que foram levados, cheios de carga de textos para eles traduzirem. Então ele montou toda uma equipe,
E essa equipe traduziu os textos, e foi daí que começou a nascer diversas escolas, como por exemplo a escola Huayan, a escola do Sutravantasaka, que tem uma hermenêutica completamente ligada ao pensamento chinês. E isso, né, influenciou gigantescamente todo o processo também de formação do taoísmo religioso, como uma maneira de se contrapor à entrada do conhecimento indiano, para os chineses não perderem a identidade. Olha lá, a questão do eu novamente volta à tona. A questão do eu, a identidade, etc., a pessoa, né? Agora, então, vou te perguntar mais para trás. Então, para começar a conversa de hoje, quem é o Buda? Quem é o Buda? O Buda também depende, né? Qual registro nós vamos pegar? Se a gente pegar a língua Pali, ele é Siddhartha Gautama. Se a gente pegar a língua sânscrita, o Prakti oficial que tinha na época, ele é Siddhartha Shakyaputra. Okay? Então, ele foi um príncipe, a gente pode dizer assim, que estava destinado a ser um grande administrador, ligado ao Império de Magadha, e que acabou abandonando essa sua perspectiva colocada pela sua família de ser o sucessor do seu pai. Então ele adentra um movimento dos renunciantes, saramaneiras, e renunciante porque renuncia ao mainstream dos Vedas, da interpretação védica da época dele, brahmanismo védico da época dele, que era muito ritualístico, muito ligado a pague para ter aquilo que você precisa. Por exemplo, se você precisa de uma chuva, nós fazemos um puja para a chuva vir. Falando com o Deus X, tá ligado ao panteão do Brahma. E aí, toda essa questão levou o Buda a renunciar. Mas não é que ele pensou por si mesmo. Na época já existia um movimento de renunciantes dizendo, olha, os Vedas são muito mais profundos do que isso. E ele fez parte desse movimento de renúncia a, vamos dizer assim, a estrutura social daquele momento histórico que a Índia vivia, que era ligado às Varnyas, que depois se transformou em castas. Ou seja, então, que havia... existia o brahmanismo, que era uma espiritualidade, uma religião, também uma instituição. Exato. A gente pode dizer que seria uma filosofia política já. Não era só religião, não. Era uma filosofia política. Então, por isso, o brahmanismo era uma filosofia política, uma instituição, um modo de vida, uma espiritualidade. Também. Mas junto com isso apareciam os Vedas, os renunciantes. Não, os Vedas era o texto. Vedas é como a Bíblia. Sim. Okay? Isso. É os textos. Os renunciantes eram aqueles que renunciavam ao modo como os sacerdotes interpretavam os Vedas. Entende? Seria uma espécie de reforma, ou seja, comparando aqui. Seria que havia uma religião que impunha uma leitura e aí aparecem os reformistas, digamos, dos textos. Exato. Isso. Aí aparecem os renunciantes. Um desses renunciantes é esse Siddhartha, digamos, não? Isso. Que fazia parte também de uma classe social importante, com uma forma de vida com abundância. E ele não só renuncia a uma forma de interpretar os textos, sino que também renuncia a uma forma de vida. Perfeito. Toda a estrutura social indiana, naquele período, e também atualmente, é fundamentada em cima assim, de Varnyas, o que depois transformou em castas fixas durante o período de construção do hinduísmo a partir do século XIII. Antes disso, tinha uma certa mobilidade de classes, vamos dizer assim. Okay? Na época do Buda, a classe dominante eram os guerreiros, ksantras. Logo depois, seguido pelos sacerdotes, né, os brahmanes. Mas tinha uma guerra entre eles, entende? Tinha um conflito muito forte dessas duas classes para ver quem é que era a classe dominante. Abaixo você tinha os comerciantes e os artesãos. E abaixo ainda tinha escravo. Então, quando Siddhartha, o príncipe Siddhartha, renuncia, ele renuncia a toda essa estrutura. Toda essa estrutura. E vai para onde? Vai ser um andarilho, um renunciante à estrutura social. O que ele está em busca? Ele está em busca da verdade. Por que essa verdade... Aí é que
Eu Então, li por que que essa no verdade, livro. né, é importante para ele? Porque ele percebeu que, por mais que ele conhecesse a estrutura de conhecimento da época dele, ele não conseguia se livrar do envelhecimento, da morte, do adoecimento e do ciclo de reencarnações. Vamos lembrar, nos Vedas você reencarna até que você se torne Brahman. Então, trata-se de um jogo cósmico gigantesco, onde cada indivíduo tem um Atman. O que constitui a sua individualidade é o Atman. O que é o Atman? É uma espécie de prolongamento da substância por geração. É como se fosse um brotamento. Então, cada pessoa é uma partícula de Brahman que está dentro de um teatro cósmico imenso. É claro que estou falando teatro porque eu estou ligando com a palavra grega prosopon, né? Então, que é a máscara, né? O afás. Tal. Então, cada um está dentro desse teatro e vai se descobrindo até que descobre a sua não dualidade com Brahman. E aí ele se dissolve novamente em Brahman. Ok? Aí esse ciclo é chamado de samsara. Você fica nesse ciclo, adquirindo forma ou corpo, rupa. Você fica adquirindo corpo até que uma hora você se dissolve em Brahman novamente. Okay? Você era Brahman, volta para Brahman. Okay? Então, os renunciantes começaram a interpretar isso de outra maneira. Então, esse ciclo como sendo uma prisão. E que Brahman não era um deus assim que estava ali presente, pelo menos na interpretação do Buda, mas era um estado de desperto, onde você saía desse sono promovido por algo, por Maya, como diz Schopenhauer, né? Por Maya, e aí você romperia esse véu e escaparia desse ciclo. Isso é o que os renunciantes falavam. Isso não quer dizer que o Buda pensasse desse jeito. Até o Buda tinha iluminação, ele pensava desse jeito, mas depois ele passa a pensar de outra maneira. Então, essa teoria da alma, a vez passada a gente conversava que de algum modo ecoa nos diálogos de Platão, ¿no? Sócrates, de algum modo, é herdeiro de uma teoria da alma que se reencarna e que o trabalho do filósofo seria justamente não reencarnar mais, não? Sair da roda de reencarnações. Mas eu vou me referir a esse livro aqui, que foi você que publicou, e o que eu encontrei de interessante é que o Siddhartha é um sujeito que vive em uma família bastante bem considerada na sociedade de sua época, do ponto de vista econômico, político. Ele incluso tem várias esposas, ou tem várias mulheres, pelo menos, e tem inclusive filhos. E ele está pronto para heredar todo o poder político e econômico, com uma família, com filhos, e de uma hora para outra renuncia a tudo e vira andarilho. É isso mesmo. O que aconteceu? Você tem, que realmente aconteceu mesmo, de fato, a gente não sabe direito. Quem fala que diz isso, né, quem diz que tem certeza disso, diz fundamentando em cima de sermões que foram realmente estruturados da maneira como a gente conhece hoje, no século II a.C., durante o concílio de Pataliputra. Antes disso, você tem uma sistematização também, que começa logo depois da morte do Buda, que é chamado primeiro sínodo budista. Mas falar de sínodo naquele período é um pouco forçado, mas você tem o Ananda, o primo do Buda, que era a pessoa mais próxima dele, recitando de memória todos os sermões. Claro, né, não dá para levar isso em consideração, claro que é uma construção da grandiosidade budista, tal, aquela coisa, mas a gente sabe realmente, pelos estudos dos budólogos japoneses, chineses, indianos, que de fato essa configuração, tal como a gente conhece hoje, deu-se a partir do século II, quando o budismo se transforma. Passa de uma religião iniciática para uma filosofia política, tal como aconteceu no catolicismo no século IV depois de Cristo. Né? Então, nesse período, o budismo passa a ser uma filosofia política de todo o império.
Aí você precisa ter um cânone budista, onde você tem as estruturas dos sermões. Esses sermões foram filtrados por duas grandes escolas, Vibhajavada de um lado e Sarvastivada do outro. Que chega até os chineses é a escola Sarvastivada, que dominou o norte da Caxemira e Gandhara, e que se comunicou, como algumas pessoas já colocaram, com Platão, com Aristóteles, com as Alexandrias do norte da Índia. Então você tem um forte impacto aí da filosofia grega sobre o pensamento budista. Há uma contraposição no diálogo. E aí se recria então a figura do Buda, que dizer, há traços históricos, mas de alguma forma é um pouco como que acontece com os textos bíblicos, então cristãos. Há coisas que aparentemente seriam testemunhos de pessoas e outras que foram construídas depois com os documentos das reuniões e dos concílios que houve na Igreja Católica, digamos, não? Aí Márcia perguntava se essas reuniões eram como os concílios da Igreja Católica. Então, nós temos não tão, eu não acho que era tão grande, né? Como os concílios, a não ser que a gente volte para o século II antes de Cristo, depois de Cristo, com Atanásio de Alexandria, etc. Aí nós temos sínodos que são mais ou menos aquilo que é parecido nesse período, que são pequenos sínodos, que o pessoal coloca como concílio, né? Não são sínodos, são reuniões para se disputar sobre determinados tipos de assuntos, né? Por exemplo, um dos sínodos que ocorreu na Caxemira foi a discussão se o Buda poderia ser representado como uma imagem tal como as imagens gregas. E aí, aprovou. Quando aprovou, o Buda passou a ser um Buda com aquela aparência grega. É o que a gente vê em Gandhara. O Buda com aspecto grego, com aquela aura em volta da cabeça, o Hércules do lado dele, Alexandre o Grande do outro lado, Sócrates presente na iconografia, Platão do outro lado, entende? É muito doido, né? Essa comunicação e fusão que ocorreu. E é essa daí que vai para a China. A outra então, que vai para o Sudeste Asiático acontece com os Vibhajavadas e a estruturação dela se dá no século V depois de Cristo, é o que a gente chama hoje de Theravada. Então, bom, voltando a esse momento, a gente não sabe muito bem o que foi o que aconteceu com o personagem histórico de Buda, mas a seu entender, o que aconteceu, Plínio? Repete a pergunta, professor, de novo, não, cortou um pouco. Quando, nessa renúncia, em meio de toda essa abundância, de toda essa vida que ele tinha, ele renuncia. A gente não sabe direito o que aconteceu, mas não sei entender o que acontece para a renúncia de Buda. Pensando sobre aquilo que a gente lê no Lalita Vistara, na tradição Sarvastivada, e contrapondo ela à tradição Theravada, eu acho que foi o movimento da morte e do adoecimento e do envelhecimento. Esses três ficam configurados o tempo todo dentro do budismo, e isso deve ter vindo do Buda. O ciclo de reencarnações é a mesma coisa. Né? Para o Buda era muito impactante. Tem uma história que fala que quando ele tinha 10 anos de idade, ele se concentrou sobre o sofrimento. E isso vai impactar ele lá na frente, com 30 e poucos anos de idade, quando ele atinge a iluminação. Depois de ele ter abandonado todo o movimento de ascetismo, que era para controlar a vontade dele. Quase que ele morre. Foi uma menina que salvou ele de se afogar, né? Isso que eu vi, ele faz a renúncia, então, diante do sofrimento, diante da morte, ele faria essa renúncia, se torna andarilho e começa a experimentar uma série de formas de tentar a saída. Não? São várias as formas. Não é que ele vira o Buda de uma hora para outra, que ele renunciou e foi um caminho duro, inclusive, dele. Não? Duro. Aí aparecem alguns eventos da vida do Buda. Quais são esses caminhos que ele percorre, sai, volta outra vez, encontra que não é por aí, volta? Então, quando ele sai, né, do palácio, né, ele declara que ele se torna um renunciante,
ele não pode voltar para trás. Né? Voltar para trás significava uma série de implicações que poderia até levar à morte. Ele e a família dele. Então ele não pode voltar atrás. Declarou que você renunciou, que você renunciou. Aí o que ele fez? Ele procurou 2 professores. Isso que dizia o Sutra. Né? A gente percebe que foi mais, como você colocou. Então, esses 2 professores ensinam para ele métodos de concentração. O primeiro ensina um método de concentração que leva para a materialidade sutil, um tipo de existência que se fundamenta na contemplação da beleza, por assim dizer. Lembra um pouco, né, a cultura grega, contemplação da beleza e tal. Né? E depois, o segundo tipo de concentração está ligado à imaterialidade, que também são 4 tipos. A primeira é de 4 tipos, a segunda 4 tipos. Ele consegue dominar isso. Mas quando ele volta da concentração, ele ainda não está em paz. Ele continua sentindo frustração, insatisfação, ausência de sentido de vida. Então ele fala, embora eu tenha dominado esses 2 sistemas, eu ainda não consigo o domínio completo. Aí ele passa para o ascetismo extremo. Né? O controle da vontade total. Então, os sutras dizem que, primeiro, ele começou a treinar, a morder a própria até dominar ele mesmo. Não levou para lugar nenhum, sempre uma dor de cabeça tremenda. Ele ficou meses fazendo isso. Depois, ele fica meses treinando a apneia. A questão do pranayama, respirar, travar a respiração, tentar se concentrar em energia e tal. Dor de cabeça total também. Desgotamento e tal. Por terceiro, ele tenta controle dos sentidos, com foco na fome. Então ele passa a jejuar, fazer jejuns extremos. O resultado disso é quase morte. Né? E aí, quando ele está para morrer, eles têm essa coisa que toda a tradição budista tem. Ele escuta um mestre ensinando o seu discípulo a tocar uma cítara, uma espécie de violão. Né? E ele escuta assim o mestre falando, se você apertar demais a corda, ela estoura. Se você soltar a corda demais, não tem som. Isso dá um snap nele, pá, ele percebe a coisa. E aí ele imediatamente larga o ascetismo, passa a se alimentar, fica mais ou menos uns 4 meses para o corpo dele voltar mais ou menos ao normal. Ele se lembra daquela experiência dos 10 anos de idade, que era a renúncia ao sofrimento, e aí sim ele atinge esse estado de completo despertar ou plena iluminação, sob a árvore Bodhi, a figueira indiana lá, né, que tem aquela, parece um coraçãozinho, parece essa coisa do Instagram que a gente aperta, a folha, e ele, então, estrutura um método, chamado de método das 4 nobres verdades, para que todos os outros também alcancem o mesmo nível que ele alcançou. Ele passa a ensinar isso por 40 anos. Uma questão interessante, não? Porque ele chega ao ponto extremo e aí está aquela história da menina que salva ele, porque ele já não podia nem sequer beber água, nada. E aparece aquela menina com uma espécie de prato de sopa e algo assim, até que ele consiga reforçar. É interessante essa cena porque ele só consegue voltar dessa posição extrema em uma relação de empatia, de solidariedade com uma menina que está aí, que passa por acaso, não? E de algum modo ele volta à vida. Há uma aparição do acaso aí que é fundamental na vida do Buda. Se esse acaso não tivesse acontecido, parece que, bom, o Buda teria morrido sem ser Buda, não? Habría ficado no esquecimento na história. Perfeito. Pois é. Mas aí aparece, pelo menos, isso é o que eu queria entender. No budismo, a aparição de aquela menina é vista como uma coisa sagrada, como um enviado de Deus, ou como uma contingência? Então, isso é visto da seguinte maneira. Existe karma imediato, ok? O pessoal não gosta de comentar, mas é karma imediato. É que a gente chama assim de coincidência, aconteceu. Né? E o que aconteceu ali é que existe uma tremenda crítica social nesse ponto. A sujata que socorre o Buda, ela é da classe inferior. Ela não poderia ter tocado nele.
E ela, porque Aham. sente compaixão com a Bodhisattva, desce do solo, ela vai lá e tira. E além disso, leva ela para casa. Ela leva ele para casa dela. E se descobrem isso, todo mundo ou apanha ou morre. Entende? Então, tá totalmente ligado a uma desconstrução de classes. O Buda depois destrói esse negócio de classe na comunidade dele. Mas não sem impacto. Ele precisou organizar isso durante a vida dele inteira, com muitas alianças políticas para não dar problema. Então, antes de chegar nesse ponto, então, aí a menina salva ele volta, reformula, e durante um bom tempo ele chega a um método para poder se desfazer do sofrimento. Não? Exato. E aí fica a próxima pergunta. Bom, ele já chegou a poder se desfazer do sofrimento. Por que não para por aí? Por que ele tem que fazer um método para que os outros também cheguem? Perfeito. É a alteridade, a empatia. Ele descobriu o seguinte, que a paz que ele tinha obtido, ela não era completa ainda. Só se torna completa quando isso vai ao encontro do outro. Entende? O eu dele ainda sofre o outro. Então ele precisa, para, inclusive, atingir a plena libertação, a tal da plena iluminação, retirar todos os demais, ou fazer o melhor que ele pode para retirar o outro, que não é outro que além dele mesmo. Entende? Isso depois se torna isso se torna um método de treinamento. Se ele parasse aí, seria um método do eu. Por exemplo, eu me salvei, agora que os outros se virem. Quer dizer, bom, justamente, não se trata de eu me salvar, senão se trata de uma relação com o sofrimento, que é para além do eu. Exato. Olha, como é que isso é descrito na tradição? Quando ele atinge a plena iluminação, ele fica quieto durante 7 semanas. Isso significa que ele era um Pratyeka Buda, um Buda solitário. Okay? Ele era um Buda solitário. Aí o que aconteceu? Brahman aparece para ele, o grande Brahman aparece para ele e fala: Buda, ensine pelos outros. Esse Brahman não é Deus. Esse Brahman é a consciência moral dele. A consciência moral dele estava dizendo: se só você permanecer na iluminação, filho, está incompleto. Você ainda vai sofrer. E aí ele fala: é verdade, eu tenho que me desdobrar dentro do altruísmo, dentro da empatia, dentro da compaixão, para que a plena iluminação ocorra. Quando ele faz isso, a plena iluminação ocorreu. Então, a gente fala assim, ele atingiu a plena iluminação embaixo da árvore Bodhi, mas ainda como um Buda solitário. Quando ele decide ensinar, ele completou de fato a iluminação. Por quê? Porque ele saiu dele mesmo e foi encontrar outro. Aí, nisso, poderíamos entender uma ideia de dissolução do eu? Então, toda a estrutura budista, Sarvastivada, Mahayana e Vajrayana, está centrado na dissolução do eu. É assim, ó, arrancar, no sentido de apreensão do eu, uma apreensão que entende o eu como sendo ou eterno ou aniquilável, completamente aniquilável na hora da morte. Né? Então, é a desconstrução de um, desconstrução do outro, entende? Só existe eu porque existe você. Sem você não existe eu. É uma relação mutuamente dependente. Então, a minha felicidade é tão importante quanto a sua. Eu não posso viver só como Siddhartha vivia no palácio, entende? Dizendo assim, não, Dani, claro, eu tenho mulheres, tenho tudo que eu tenho poder e etc. Quero mais que se exploda todo o resto. Quando ele atinge a iluminação, ele diz, esse era o meu erro lá atrás, agora eu vou corrigir tudo. E a tradição diz que nesse momento ele passa a salvar o mundo. A mesma coisa, todo Bodhisattva que atinge o estado de Buda, quando ele atinge o estado de Buda, porque ele dissolve o eu e vai no encontro do outro, ele atinge a salvação total do mundo. Mas não salvou, eu tô aqui e tal. E aí não é só o outro próximo, sino o outro ser ciente, qualquer um. Outro ser ciente, qualquer um, desde não chega a bactéria, mas assim, animais e etc, até deuses, todo mundo está dentro desse ciclo da ignorância, então tem que ajudar todo mundo.
Então, aí ele vai passar a desenvolver uma metodologia que ele transmite. E aí você começa a desenvolver a primeira comunidade. Ele passa de ser um Buda solitário a formar, a organizar uma comunidade. Isso, ele vai atrás dos 5 primeiros alunos dele. Como é a relação com os 5 primeiros? Esses 5 estavam com ele quando ele estava praticando o ascetismo. Esses 5 estavam admirando ele, porque ele era um cara muito esforçado nesse ponto. Quando eles veem ele sendo resgatado pela Sujata, que era de classe inferior, ele se permitindo habitar na casa da família dela, se alimentar, etc. Eles falam, pô, esse cara não vale nada, e vão embora para Isipatana. Então, quando ele atinge a iluminação, o Buda, ele pensa nos 2 professores dele. Os primeiros 2, ele pensa de imediato. Ele fala assim, olha, meus 2 professores, se eu explicar para eles esse caminho, eles atingem a iluminação em 24 horas. Só que quando ele procura os 2 professores, os 2 tinham acabado de morrer. Uhum. Aí ele pensa, quem mais que eu posso explicar isso? Ah, aqueles 5 que estavam comigo. E ele chega até eles. E demora 1 mês para convencê-los. Esses são os 5 primeiros monges budistas. Mas demorou 1 mês. O primeiro foi imediato. Quando ele falou as palavras, o cara falou, entendi. Né? Aí ele falou, ok, Ehi Bhikshu, venha monge. Né? Já eram realizados, né? Sei lá como já eram realizados. Só que os demais ficaram duvidando, fazendo várias questões. O último foi 1 mês. Aí depois de 1 mês o cara falou, tá bom, eu quero ser também. Eu entendi, tá correto. Ehi Bhikshu, venha monge. Aí mais um. Foram os 5 primeiros. Né? E esses 5 primeiros passam a ensinar os demais. Uhum. E aí começa uma comunidade num local, ou é uma comunidade itinerante, ou se faz em diferentes locais? Então, os sermões Sarvastivada dizem que em chinês, né, chama de Agama, né, na verdade sânscrito Agama, né, enquanto que o Theravada chama de Nikaya, né, tem essa diferença, e tem algumas diferenças entre fatores, ou seja, quantidade de ensinamentos que estão ali. Né? Mas os Agamas dizem que quando chegou a 250, o Buda começou a dizer, vocês precisam ir pelos caminhos, não em dupla, de maneira solitária, para trazer mais pessoas para dentro da paz definitiva, Nirvana, ou da sensação definitiva. Ensinem isso. Aí eles começam a andar. Aí eles retornam a cada 3 meses. Alguns retornam depois de 1 ano, alguns depois de 2. Aí tem um monte de variação, né? Uma série de variações. Mas é isso. Então tem a intenção de falar sobre. Tem sim. Tem sim. Não tem a intenção de fazer proselitismo, mas tem a intenção de falar sobre. Então aí é que começa. Aí depois de um tempo, o Buda fica com uma comunidade super lotada. Por quê? Porque os líderes dos renunciantes, como por exemplo os 3 irmãos do Puja do Fogo, né, do Agni Deva, o Deus do Fogo, que tem uma coisa muito interessante, lembra aquela coisa de fazer fogueira lá de trás, quando o homem descobre o fogo, eles mantêm esse culto. Esse culto existe até hoje, é muito legal isso. E aí eles trazem para dentro, 3 professores se convertem. Quando eles se convertem aos ensinamentos do Buda, vem cerca de quase 2.000 monges de uma vez, que são os alunos deles. Então, fica impraticável. Tem todas umas questões muito legais que estão ligadas ao Código Vinaya, de como que o Buda dá conta de organizar uma comunidade a partir do zero. E um monte de gente, muita gente começou a acompanhar isso. Né? E assim, claro que o Código Vinaya, o Código Moral, sai de 5 preceitos para 254. Eram 5 preceitos morais. No final da vida do Buda já eram 254 preceitos. Isso só numa escola. Tinham 18 escolas diferentes. Hoje, não é na época dele. Enquanto o Buda estava vivo. Vivo, porque quando ele ia para uma região para outra, ele tinha que adaptar o código moral. Então, tinha 18 escolas diferentes já quando do Paranirvana dele, da morte dele. É uma coisa gigantesca, Daniel. É gigantesco. Ou seja que os preceitos morais partem dessa relação com o sofrimento, da tentativa de se afastar dessa relação com o sofrimento. Isso tem a ver com ir ao encontro com o outro. A partir de aí se constitui
uma relação de comunidade. Os preceitos morais são poucos, digamos, mas vão sendo adaptados a cada cultura e a cada situação na medida em que isso vai crescendo, na medida em que vai crescendo espacial e temporalmente, digamos assim, de alguma forma, não? Porque assim, então, você tem o problema que assim, o centro continua sendo o mesmo. As 4 novas verdades, a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Isso não muda. Agora, quando as pessoas entravam na comunidade do Buda, né, ele já concedia os 5 votos, ou seja, os 5 preceitos que para você fazer, ser chamado de um Shakyaputra, um filho do Buda, né, você era chamado não matar, não furtar e não roubar, não mentir sobre suas realizações espirituais, não ter conduta sexual afetiva e não usar intoxicantes. Então, você tem esses 5. A partir desses 5, você tem 254. Seriam como a espécie dos 10 mandamentos cristãos, judaicos, aí tem os 5 mandamentos budistas, digamos. Não, então, quase isso, mas existem os 10 mandamentos budistas. Ah, existem os 10 mandamentos budistas. Madhasa Kusala Karmapata. Então, não matar, não roubar e não estuprar. Ok? 1, 2, 3. Depois nós temos de fala. Não mentir, não ter discurso divisor, não ter discurso ofensivo e não falar sem um sentido virtuoso. E depois nós temos os 3, que são os principais. De mente. Que era de fala anterior, agora de mente, que é evitar e fazer cessar a cobiça. Evitar e fazer cessar a maldade. Evitar e fazer cessar uma visão errônea. Essa visão errônea tem 5. A primeira visão errônea é o eu. E aí que faz a ponte com a psicanálise. Aham. Se você não soltar o eu, não vai. Uhum. Então aí aparecem esses 10 mandamentos, mais esses 5 preceitos morais, e aí aparecem todas essas modalidades de acordo à cultura. Quer dizer que então que o budismo, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, vai mudando com o tempo, que se a prática budista não é a mesma, aquela daquela época, que hoje a que nós podemos fazer em Valinhos, por exemplo. Cortou, professor. Como? A última coisa que você falou? Digo que se os preceitos morais vão mudando, o modo de ser budista naquela época, na Índia, não é o mesmo que o modo de ser budista hoje em Valinhos, por exemplo. Perfeito, perfeito. Não, não é. E mesmo o Buda dizia que assim, existe um critério, ok? De assim, observação, experimentação, verificação e confirmação. Dada uma realidade, se aquele preceito budista que está ali, ele não fecha com esses 4 critérios, o próprio Buda dizia, adapte o ensinamento. Para quê? Para que a comunidade tenha harmonia. Não só entre si, mas com o mundo externo também. Então você tem que estar constantemente em harmonia. Mas espera aí, o conceito harmônico de música já existia na Índia, já existia, o Buda usou, foi aquele que levou ele para a iluminação quando da cita. Né? Então a harmonia está muito presente. Né? As questões matemáticas de harmonia, etc., estão muito presentes no budismo. Agora, uma coisa assim, que é muito interessante é essa visão errônea de desconstrução ou de destruição de um tipo de eu distorcido, passa por 5 coisas. Pela faculdade do entendimento, pela faculdade da fé, pela faculdade da memória, pela faculdade da meditação e pela faculdade do esforço. São 5 faculdades puras. Essas faculdades são desenvolvidas à medida que se estuda e que se pratica. Aí tudo que você tem é conduzido para isso. Né? Então, sem essas 5 faculdades, não é possível, ainda que a pessoa tenha entendido a estrutura budista, fazer com que a natureza dela acompanhe esse entendimento. Dentre elas, a mais importante não é a meditação, é o entendimento. Uhum. Ou seja, que tem que haver uma parte que é reflexiva e outra parte que é modo de vida, estilo prático de vida, forma em que você leva adiante esse raciocínio também. Exatamente. Né? Perfeito.
e isso já era na época do Buda, com as diferentes escolas que havia e as diferentes comunidades. O que Isso mesmo. acontece quando o Buda desencarna? Quando o Buda... Então, até isso o Buda teve que pensar. Se ele morre numa cidade e dá privilégio para uma cidade, Daniel, elas entram em guerra. Que ele era uma sumidade, entende? Ele era uma coisa enorme. Então, se ele morre num ponto e as relíquias dele ficam lá, aquilo ia ser considerado como algo de poder e ia desencadear a guerra. Então, ele escolhe um lugar neutro. E para ele chegar nesse lugar neutro, entre duas aves de Sala e Kushinagar, ele passa por uma peregrinação de sofrimentos. Porque ele começa a ter hemorragias no corpo. Então, ele segura a bronca, ele fala para o Ananda, eu estou segurando com concentração isso. Porque se eu não morrer nesse ponto, dá guerra. E ele escolhe um lugar neutro e dá isso é contado no Mahaparinirvana Sutra. Conta-se toda essa história dele, desde a época que ele come alguma coisa que não fez muito bem para ele, e até o momento que ele vem a morrer, vem a falecer. E ele faz todo esse percurso, que é quase um mês, assim, de anda e descansa para não ter guerra entre os reinos, por causa da morte dele. E ele dá as últimas instruções para Nanda assim: tal reino recebe tanto, tal reino recebe tanto, as minhas eleições, tal. Para quê? Para que não aconteça guerras. E ainda assim, quase rolou uma guerra. Porque um desses grupos começou a querer pegar mais para ele e tal, das relíquias do Buda. Quase sai chacina, quase sai morte. Ou seja, que dentro da própria, digamos, dentro do próprio horizonte budista, ainda assim, apesar de que a prática ordena de algum modo se desfazer do eu, ordena ir ao encontro com outro, mesmo assim havia relações de poder. Exatamente. Existe muita relação de poder. Isso eu fiz um comentário ao Sermão do Grande Fundamento, eu traduzi do chinês, depois eu fiz um comentário, nos modos de comentário mesmo, para a gente tirar as partes obscuras do texto. E aí dá para ver isso no texto, Daniel. Dá para ver como houve uma construção de uma classe, de uma pode dizer sexta ou quinta classe, a partir do budismo. Então houve uma construção de classe. Então isso dá para ver nos textos também, quando há uma prerrogativa de privilégios que é estranho, entende? Se você medita em equanimidade, de repente você pede privilégio do outro lado, o que está acontecendo? Essa construção que está ligado ao poder econômico para sustentação daquela comunidade. Então os rajas davam dinheiro, então você tinha que defender o interesse de rajas. Isso acabou entrando dentro do budismo. É muito ingênuo quando a gente vê escola de budismo dizendo que é completamente puro aquilo, que nunca aconteceu nada disso. O que não aconteceu? Entende? É esquisito, né? Advogar assim, defender uma pureza intrínseca ao budismo. Não dá. Você disse que é bom que o Buda rompe com a instituição anterior, rompe também com a ideia de castas, de classes sociais e propõe uma comunidade sem classes sociais. É isso. Sem classes sociais. Eu gostaria de que mesmo sem classes sociais, o desenvolvimento dos grupos acabam gerando uma classe por essas relações de poder. Então, quer dizer que, a princípio, havia uma ideia de uma sociedade sem classes, não? O que acontece com duas coisas, com a propriedade e o que acontece também com as mulheres nessa sociedade sem classes? Ok. A propriedade é uma questão muito interessante, porque a propriedade ela ocorre dentro dos viharas. Esses viharas são doados ou por praticantes hindus ou por rajas. Né? O que são viharas? São monastérios. Né? Então, tem um grande salão onde os monges se reúnem para recitar o código moral e para discutir sobre o código moral e também sobre o conhecimento teórico, o Abhidharma, que a gente chama. Né? Começa a se desenvolver nesse período também, mas mais lá na frente, que vai ter a grande estruturação desses tratados todos, que muito dessa configuração acaba ocorrendo quando o contato com a filosofia grega. Eu acho que se não houvesse filosofia grega, não existiriam esses tratados sistematizados dessa maneira como a gente conhece hoje, que são muito interessantes, porque conversam com a tradição grega diretamente. Né? Então, assim, você tem esses viharas, e nesses viharas a propriedade ela é comum. Né? Só que é organizada pelos monges veneráveis, pelos que têm mais de 15 anos de ordenação.
Aham. Então eles dizem, olha, isso aqui você fica com você. Tá? No Código Vinay, você tem os preceitos que devem ser obedecidos para que aquelas pessoas que moram dentro da comunidade não se exponham a risco desnecessário, como, por exemplo, querer montar sua cabana ou sua casa dentro de uma área onde tem tigres. Então vai lá os anciãos e falam, aqui tem tigre, você não pode montar aqui não, meu filho, você tem que ter autorização nossa, aqui não pode. E assim, as casas têm um tamanho limite. Você não pode ter casa do tamanho que você quiser, não. Tem um tamanho limite, até esse limite aqui, mais do que isso não pode. Né? Então, por que isso? Justamente para trazer a igualdade. Né? Senão o cara faz um mega palácio ou tem uma casinha desse tamanho. Não, é desse tamanho aqui. No máximo aqui, mais do que isso não pode. Né? Então, você tinha uma comunidade onde a propriedade privada era muito comunitária. Né? Era muito comunitária. Lembra os primeiros cristãos? Muito mesmo. Né? Os cristãos dos Atos dos Apóstolos. Isso não acontecia de matar o Espírito Santo, matar a pessoa. Mas assim, né? Quando não dava alguma coisa. Né? Era expulso da comunidade mesmo. Mas aí você tem... A segunda pergunta sua era sobre o que mesmo? A primeira propriedade? Sobre a mulher, a questão de gênero. Sobre a mulher. O que acontece com as mulheres? Então, eu vou começar falando sobre o que acontece hoje. Hoje nós temos Guru Dharmas, okay? Asta Guru Dharmas, que é 8 Guru Dharmas. Isso é o que trouxe o problema de exclusão da mulher. Hoje, nós sabemos, pelos métodos hermenêuticos exegéticos, que isso foi uma construção posterior. Para quê? Para defender que a mulher devia ser excluída. Então, são preceitos absurdos. Claro que o Buda não falou aquilo. Não sou só eu que estou falando isso. Tem um monte de gente de peso falando isso na academia Theravada, na academia chinesa, na academia japonesa, que são os herdeiros da Sarvastivada e Mahayana. Então, o pessoal sabe, isso é fabricação. Para defender o quê? O machismo lá dentro, a superioridade masculina do Atma. O retorno... Quando é que isso acontece, Plínio? Oi? Quando acontece isso? Por volta do século II a.C., Concílio de Pataliputra, onde o budismo iniciático passa a ser budismo filosófico político. Então aí tem essa entrada, assim, né? Talvez esteja ligado a algumas composições ligadas ao Artha Shastra, mas não é certeza, eu ainda estou investigando sobre isso. Artha Shastra foi o professor do imperador Ashoka que organizou, ele era um Brahmana e talvez esteja ligado a isso. Né? Porque o Ashoka, no século II, se transforma num monge budista e aí ele ele segue os conselhos do mestre dele com o Artha Shastra, que é uma espécie de manual político, manual estratégico de guerra e etc. Né? Então, me parece que está ligado a isso, mas ainda está sob investigação. Estou traduzindo o Artha Shastra e comparando ele com outras coisas para entender essa questão. Mas, então, aí o que acontece? A mulher, enquanto o budismo era um budismo iniciático, era igual ao homem, tinha as mesmas prerrogativas, e o Buda passou 3 anos fazendo aliança política para isso acontecer. Porque se coloca a mulher igual na época que ele estava ali, de uma maneira não pensada, o que acontece cai e destrói tudo. As rajas caem dentro e arrebentam tudo. Então ele fez 3 anos de conexões políticas, de acertar e conseguiu a igualdade. Né? Então isso durou aí por volta de 2 séculos. Depois, não mais. Aí você teve algumas escolas que mantiveram essa igualdade entre homem e mulher, e aí você tem a iconografia feminina budista. Bodhisattva Tari, Bodhisattva Penelhamo, você tem, por exemplo, Sarasvati, Sarasvati Manjushri, você tem as 21 Taris, então, Vajrayogini, você tem uma série aí de ícones budistas que estão dizendo, vamos dizer, estão fazendo a resistência à dominação masculina. São Budas femininos. Budas femininos. Para não dizer que... Porque tem sutras budistas, sermões que dizem assim, faça a prática para você renascer como homem. Porque é inferior se você nascer como mulher e é karma ruim. Aí você tem uma outra perspectiva. Outros sermões que dizem assim, faça para você nascer mulher. Porque mulher é o estado superior. Por quê? Porque ela é o útero da sabedoria. Olha lá o conflito.
Né? E essa questão é impulsionada tanto no Mahayana quanto no Sarvastivada, quanto menos no Theravada. O Theravada foi a que mais abraçou os 8 Gurudharmas. Mais absorveu a distorção. Quando a gente vai vendo a história do pensamento budista, vai vendo o conflito político, ideológico, filosófico, a interculturalidade, as condições de poder de cada um dos momentos até chegar agora, né? De alguma forma há uma transformação do próprio budismo visto na própria história do desenvolvimento do pensamento filosófico budista. Perfeito, exatamente. Você tem a questão da adaptação, por exemplo, na China. Né? Até o século XII, eles usavam o código moral e o código de regulação da vida monástica indiano. Chegou no século XII, o budismo atingiu a esfera de filosofia política. O que aconteceu? Nova escrita do Vinaya de acordo com a realidade chinesa. Mudou tudo. É um Vinaya próprio chinês, que existe até hoje, que os monastérios todos da China seguem ele. Com algumas exceções de algumas escolas teravadas que tem na China que dizem, não, a gente segue essa daqui. Entende? Então, no cânone budista chinês, foi preservado o código Vinaya, mas não se segue aquele código Vinaya indiano. Se segue o código do século XII, porque se você tentar seguir o código Vinaya antigo, então todo mundo, nós seguimos do século XII, beleza. Plínio, você tem o relógio que está marcando o tempo aí ou não? Não tenho. Quanto tempo nós temos? Porque nós temos 1 hora e isso apaga de vez. Eu acho que nós estamos alcançando a hora. Eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, porque já devem estar faltando 3 minutos, 4 minutos. Então, vamos tentar encerrar aqui e vamos tentar ver o que acontece então depois do Buda. Porque uma das perguntas que ficou aqui foi a questão da interculturalidade. E se você tem informação sobre a interculturalidade e como é que isso influencia. Me parece que essa pergunta que se colocou sobre interculturalidade é uma pergunta que se liga também então nessa relação entre a herança do pensamento de Buda com o encontro do pensamento grego, que vai produzir isso que você chama de filosofia política, de novas formas, e depois, mais para frente, nós vamos ver toda uma ética, uma ontologia como teoria da realidade. Então, podíamos deixar marcado para a próxima sexta-feira, 19 horas, a próxima, para ver o que acontece depois do Buda. Perfeito, vamos fazer isso sim, legal. Aí está. Então vamos fazer isso, vamos parar por aqui e na próxima sexta nos encontramos 19 horas para ver o que aconteceu depois do Buda e da interculturalidade. E o encontro com Grécia. Para ir aos poucos nos aproximando do tema de nossa primeira live, que era a filosofia moderna e a questão do eu, não? E da dissolução do eu. Me parece que se a gente não... Fazer essa comparação com a psicanálise, né? Então, mas me parece que se a gente não conversar dessa forma, parece como que a gente cai de paraquedas em uma conversação sobre o eu. É preciso que nós, pelo menos para mim, eu poder ir compreendendo isso, para ver como é que nós chegamos a formular o problema hoje, né? Legal. Combinado, então. Sexta-feira que vem, às 19 horas, nós nos encontramos de novo para falar sobre isso. Muito obrigado. Perfeito, então. Muito obrigado. Até a próxima, Plínio. Até mais. Tchau.